Seguimos, então, na nossa série Nada Mais as Doutrinas da Graça. Nada mais as doutrinas da graça. Conversamos já prioritariamente sobre... Essa é uma série doutrinária. Essa é uma série que fala sobre princípios doutrinários de acordo com a palavra de Deus. Não são coisas que o pastor Laci está inventando, não são respostas novas, mas sim foram respostas que a tradição da igreja nos apresentou mediante o estudo das Escrituras. Nós já conversamos sobre depravação total, foi o primeiro ponto, que a Bíblia diz, né, que não há um justo nenhum sequer, que miserável homem que sou, Paulo diz, e nós podemos dizer isso, porque sem a graça de Jesus, nós não somos bons. Jesus responde, não há nenhum bom, senão somente o nosso eterno Deus. Então, se nós não somos bons, nós precisamos ser resgatados. Semana passada, a gente conversou sobre eleição incondicional. Deus elege o seu povo antes da fundação do mundo. Não é porque eu vou fazer alguma coisa. Não é porque você vai crer. Não é porque você tem um cabelo legal. Não é porque você tem um dom e um talento especial. Não, não é sobre nós. É sobre o amor de Deus. Ele nos ama. Ele escolhe o seu povo. A minha oração semana passada foi um tema teológico bem delicado, foi no sentido que você pensasse muito, que você refletisse muito sobre a soberania de Deus, o Deus soberano sobre todas as coisas. Se você se lembra, eu falei assim, eu espero que o Espírito Santo não te deixe dormir essa noite. Falei semana passada, para que você ficasse pensando. E é sobre isso, a graça maravilhosa de Deus. Por que eu falei isso brincando semana passada? Porque o meu desejo nessa série não é te entregar aqui apenas um conhecimento teórico e doutrinário. Não é sobre isso. Mas sim que toda a nossa reflexão aqui nos leve a entender que a palavra de Deus não falha. Esse é o ponto. Que a graça de Jesus que vem nos resgatar, como nós aqui cantamos. Porque Ele veio ao nosso encontro, Ele nos resgatou. É por causa desse incalculável amor de Deus que eu e você somos salvos. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Pedir que Deus nos guie ao longo dessa reflexão. Pai de amor, muito obrigado pela Tua graça abundante sobre nós. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem agido de maneira soberana sobre as nossas vidas, graciosa sobre a vida dessa igreja, possibilitando que a gente possa construir um espaço novo de adoração, onde mais pessoas possam participar. Senhor, que o Senhor continue nos usando poderosamente através do Teu Santo Espírito, nos dando a coragem para pregar o Evangelho, e assim a Tua palavra faça morada na vida das pessoas. Que elas sejam encontradas por Cristo Jesus, conforme a Tua vontade. E Deus, aqui nós estamos diante da Tua palavra. Agora, nesse momento de reflexão, nós acabamos de louvar o Teu nome, te engrandecer, dizer que nós te amamos, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, nós respondemos te amando. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para ver a Tua bondade sobre nós. E pedimos agora que o Senhor continue abrindo os olhos do nosso coração, diante da Tua palavra, que não falha. E assim a gente possa ser transformado, moldado por ela. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Antes de mais nada, eu quero te perguntar, quem aqui já teve aquele momento em que soltou um comentário infeliz? Você já teve esse momento? Eu tenho. Eu acho que todo mundo teve. Você é daquela pessoa que às vezes solta um pouco demais de comentários infelizes? Porque tem aquelas pessoas que às vezes soltam, né? Eu conheço, né? Às vezes eu sou assim, acabo falando e tal. E o que é o comentário infeliz? Sobre qualquer coisa. Veja bem, comentário infeliz. Eu não estou falando sobre comentário ofensivo. Eu não estou falando daquele comentário danoso. Eu estou falando daquele comentário que você disse uma coisa que você não pensou assim. O efeito que ela iria acontecer. Por isso é um comentário infeliz. Vou dar um exemplo para você. Em março desse ano, a jornalista Maju Coutinho, ao comentar as restrições sanitárias contra o Covid, olha só o que ela disse no jornal hoje. O choro é livre, não dá para a gente reclamar. É isso que tem. Obviamente ela foi criticada. E ela foi criticada por quê? Por causa da insensibilidade para com as pessoas, os brasileiros que estavam passando por dificuldades financeiras. E aí ela solta isso,
sem pensar, né? Obviamente, depois ela teve que se explicar, dizendo que as medidas de isolamento eram necessárias para que o vírus não se propagasse mais ainda, e por isso nós tínhamos que ter paciência. Mas é bem diferente você falar, tenha paciência, do que dizer, o choro é livre. Tem, assim, um abismo entre essas expressões, né? Então, esse é um comentário, é um belo exemplo de uma expressão infeliz. A expressão infeliz, ela te leva a um mal-entendido, né? Ela leva a um mal-entendido. Eu tenho um outro exemplo, lembrei agora, olhando para minha digníssima esposa, que já faz assim, não, para mim, assim, né? Nós estávamos numa conferência, há três semanas atrás, né, por aí, 3 semanas atrás, uma conferência aqui em Campinas, sobre plantadores de igreja, e aí, toda aquela situação de Covid, né, de situação, a conferência era presencial, foi presencial, né, e aí toda a equipe trabalhando e tal, então as portas se abriam, podia entrar, as portas fechavam, a gente ficava aguardando do lado de fora para que eles preparassem as cadeiras e deixassem o distanciamento social. Entre uma palestra e outra, a gente aguardava, abria as portas e entrava. A gente foi jantar. Quando a gente volta para o espaço Dom Pedro aqui na Expo Dom Pedro, no shopping Campinas, as portas estavam abertas. Então, algumas pessoas entraram, a gente chegou com 40 minutos de antecedência para a última palestra da noite, as portas estavam abertas, todas elas, nós entramos. E algumas pessoas também entraram, e as pessoas foram se acomodando, mas ainda faltava 40 minutos para a próxima conferência. A gente falou, não vai ficar esperando lá fora, né? Daqui a pouco a gente vê uma movimentação das pessoas ali, caminhando, arrumando. E aí, o pessoal do staff pede para que a gente saia, porque eles ainda iriam arrumar as cadeiras. E eu não sabia. Aí eu falei, ok, tudo bem, a gente pode sair, está tudo certo. E eu expliquei para ele. Falei assim, olha, a gente só entrou aqui porque a gente está seguindo o protocolo. As portas estavam abertas, a gente entrou. Sabe o que ele respondeu para a gente? Ele respondeu assim, é assim mesmo, né? O cachorro só entra na igreja porque a porta está aberta. Agora, se você conhece um pouco a nossa família, só um pouquinho, você sabe que eu sorri e falei, cara, o que você quis dizer? E se você conhece um pouquinho a nossa família, você sabe que a Júnia não segurou, né? Ela não segurou. Ela virou, você está me chamando de cachorro? O cara desconcertou. Assim, sabe o Chaves, né? Daquela paralisia do Chaves? O cara se desconcertou. Não, é que sei lá o quê, você me chamou de cachorro. Não, mas é que sei lá o quê. E ela seguiu. E eu fiquei com o cara, né? Assim, comentário infeliz, né? Eu entendi o que você quis dizer, né? Mas a piadinha fora de hora e tal, dele, não, perdão. Né? E por que eu estou dando esse exemplo sobre comentários infelizes e expressões infelizes? Simples. Essa expressão, expiação limitada, tem aí o slide, essa expressão expiação limitada, que é o tema de hoje, ela eu confesso para você, sou calvinista, sou reformado, mas a expressão, ela é desastrosa. A expressão, ela é lamentável, e ela é possível de muitos mal-entendidos, e eu vou explicar por quê. Porque uma pessoa sem tradição doutrinária pode ler essa expressão e falar assim, expiação limitada, e concluir, bom, expiação tem a ver com a morte de Jesus. Logo, o valor da morte de Jesus é limitado. Não! Conclusão errada. Mas por que essa conclusão é errada? Por causa dessa expressão, que ela é infeliz. Não é isso que a doutrina quer dizer. Todos nós estamos de acordo que o valor da morte de Jesus na cruz é infinito, é incalculável, é inefável. Não tem pecado que eu e você possamos cometer ou deixar de cometer, que a cruz de Jesus não venha nos assegurar salvação. O valor da cruz de Jesus é incalculável. Então, o que essa doutrina significa para nós é o seguinte: Jesus morreu numa cruz para um número particular de pessoas, somente para o povo eleito de Deus. E sua expiação realizou a salvação completa, totalmente eficaz desse povo. Então, a melhor expressão é expiação particular, uma expiação específica de um povo eleito, ou seja, uma expressão muito melhor, particular. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Romanos 8,
e trabalhar melhor esse conceito doutrinário, Romanos 8, verso 28 ao verso 32. Esse é um texto famoso, texto de Paulo. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta, assim, muito doutrinária, muito excelente nesse sentido de explicar o plano salvífico de Jesus para nós. E começa assim no verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Deus está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Jesus está agindo, Deus está agindo dos que foram chamados. Chamados por quem? Chamados como? Pelo toque do Espírito Santo. De acordo, diz o texto bíblico, com o seu propósito. Lembre-se, propósito de Deus. Deus reina. Lembre-se disso. Há um propósito divino. Deus reina sobre todas as coisas. Isso nos lembra que as coisas não estão fora do eixo. Elas estão desconectadas, mas elas estão debaixo do governo de Deus. Deus está no governo de todas as coisas. Se as coisas ruins estão acontecendo, é com a permissão do nosso Deus. Não é porque fugiu do plano dele. Não, ele está no governo. Nada foge ao seu governo. Pois aqueles que de antemão conheceu, versículo 29, também os predestinou. Palavra predestinação. Significa o quê? Que a iniciativa é divina. Deus escolheu um povo, conversamos sobre isso semana passada. Essa mensagem ela está disponível no YouTube. Um povo como objeto do seu amor salvífico. Esse povo é objeto do amor de Deus. Para quê? Para, palavrinha para, versículo 29, serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí Paulo vai explicar uma sequência da salvação de Deus, versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Deus nos chama através do poder do Evangelho, atuando interiormente. O chamado não é externo, tá? Nós pregamos para que as pessoas ouçam, mas o chamado que transforma é interno e é o Espírito Santo que faz. Aos que chamou, também justificou. Então, predestinação, chamado, justificação. O que é justificação? Ou seja, o ato de Deus pelo qual ele perdoa os pecados, perdoa os pecadores e os aceita por meio da obra de Jesus. Isso acontece nessa sequência. Aos que predestinou, aos que chamou, justificou e também, por final do versículo 30, glorificou. O que é glorificação? É a transformação que remove de nós todo o pecado e nos coloca numa perfeita comunhão com Deus. Olha que interessante. O tempo verbal do glorificar está no passado. Glorificou. Na história da salvação, nós sabemos que essa glorificação plena, a remoção total de todos os pecados, a transformação e a comunhão pura, em paz e perfeita, ela vai acontecer no futuro. Onde nós seremos totalmente transformados em corpos, tá? Nós teremos corpos glorificados e também alma pura, perfeita, sem pecado. Mas isso é lá no futuro. Por que então o tempo verbal está no passado? E eu acho isso maravilhoso. Porque essa glorificação, ela já foi pré-determinada por Deus. Como parte do seu plano soberano, sua palavra não falha. A palavra de Deus é absolutamente certa. No plano eterno de Deus, lembra-se, nós estamos no Cronos. Nós estamos numa linha de tempo que Deus criou. Deus criou o Cronos, Deus criou o espaço-tempo, e hoje é 17 de outubro de 2021. Correto? Acertei a data, né? 17 de outubro de 2021, e agora são 5 para as 11. Isso é o tempo Cronos. Por isso que vem da palavra cronômetro. Mas nós sabemos que Deus é eterno. Deus criou o Cronos. Deus está no Kairos. Deus está na eternidade. Deus é no passado, Deus é hoje e Deus é no futuro. Ele não será, ele não foi, ele é e é. Então, no tempo eterno de Deus, no tempo dele, essa glorificação já foi feita. Já aconteceu. É certa, não falha. Não falha. No plano do eterno de Deus, essa obra já foi realizada. Maravilhoso isso. Aleluia. Nosso Deus não falha. O nosso Deus é perfeito. Diante disso, que diremos, pois, diante dessas coisas? Versículo 31, Paulo faz uma pergunta retórica. Que coisas? Tudo isso que ele acabou de falar sobre o plano de salvação. O que a gente vai falar sobre isso? O que nós diremos diante de tudo isso sobre a graça de Deus? Paulo diz, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Olha que maravilha isso. Paulo não está dizendo que nós não teremos oposição. Claro que nós teremos. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, contudo, não desanimem, porque Jesus venceu o mundo. Nós teremos oposições, faz parte. Mas o que Paulo está dizendo é, quem é maior que o nosso Deus? Quem é maior? Ninguém. Nada, absolutamente nada. Ele vai continuar nesse trecho, no final de capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, Deus entregou Jesus por nós, como não nos dará juntamente com ele? Presta atenção. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, povo eleito de Deus, obra de Deus, como não nos dará juntamente com ele e de graça? Presta atenção nisso, de graça, todas as coisas. Pastor, o que a gente tem que fazer para ter a salvação? Pastor, quanto a gente tem que pagar? Pastor, como é que funciona? Eu tenho que fazer um clube para indaiar e todo mês eu tenho que dar dinheiro? Pastor, eu tenho que fazer tal coisa, deixar de fazer? Pastor, para alcançar a salvação, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Questão de salvação não é sobre méritos. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. É graça. É graça de Deus. A obra não é nossa. A obra é inteiramente dele. Esse texto que a gente acabou de ler, e a gente vai passear por outros textos, ele acaba de explicar como o plano de Deus é conduzido por ele, de maneira que não falha, infalível, através de Cristo Jesus. Agora, a grande pergunta a respeito dessa doutrina, expiação limitada, ou melhor dizendo, expiação particular, é: se nós sabemos na Bíblia, e o próprio Jesus disse que pessoas serão salvas e outras pessoas não serão salvas, mas Jesus morreu numa cruz pelos pecados. Jesus cumpriu o que foi proposto por Deus? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta. Jesus cumpriu a vontade de Deus? Vou perguntar para vocês. Jesus cumpriu a vontade de Deus? Sim ou não? Sim, nós estamos aqui. Sim. Agora a gente precisa acompanhar o raciocínio lógico das Escrituras. A morte de Jesus foi uma expiação real? A morte de Jesus salvou pessoas? Sim. Por quem? Para quem? O sacrifício na cruz salvou alguém ou possibilitou a salvação possível de alguém? Percebe aonde eu estou chegando? A cruz de Cristo possibilita uma possível salvação, né? A redundância possibilita uma possível, né, salvação, ou a cruz de Cristo Jesus salva? Essa é a pergunta. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante dessas questões, dessa questão, né, uma única questão, a gente tem três respostas possíveis. Três respostas lógicas. A primeira é: a morte de Jesus não foi uma expiação real, mas algo que possibilita isso. Então, a morte de Cristo não salva, mas ela possibilita que haja salvação. E aí ela só se torna real quando o pecador se arrepende e crê em Jesus. Quando esse pecador se arrepende e crê, aí é efetivada a salvação. Ela depende, ela é condicionada à crença ou descrença humana. Ponto 2. A morte de Jesus foi uma expiação real, mas somente para o povo eleito. Como resultado, todo esse povo eleito, todo esse povo de Deus é salvo, e ponto final. Cristo Jesus morreu, ele é salvo. Naquele momento ele está salvo. O povo de Deus, nós pertencemos a Deus, estamos salvos já. Ponto. Ou terceiro, a morte de Jesus foi uma expiação real para todas as pessoas do mundo. Jesus não morreu apenas por alguns, Jesus morreu por todo mundo. E se ele morre, e se o sangue dele perdoa todos os pecados, como a Bíblia diz, resultado, todos serão salvos. Porque o sangue de Jesus, ele lava e purifica. Então todos têm que ser salvos. Aí, parece questão de vestibular, né? Vestibular crente, vestibular do seminário, né? A terceira questão,
porque ela é amável. O terceiro ponto, na terceira resposta, ela é amável. Ela aparenta ser maravilhosa, mas é a terceira que a gente já pode eliminar rapidamente, porque é a doutrina do universalismo, que acredita que todos serão salvos, todos. Né? Trata-se de uma proposta universalista. E a Bíblia nos ensina claramente sobre a realidade do inferno. Por isso a gente já elimina. Não vamos ficar gastando tempo aqui. Existe o inferno é real. O fato é que haverá pessoas lá. Jesus diz, Sermão do Monte, muitos dirão, Senhor, 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 mas não os conhecerei. Estarão lá no inferno. Há um espaço para essas pessoas não salvas. Ponto. Já tira, a gente não gasta tempo aqui. Aí a gente fica com duas perspectivas lógicas. Só que a gente entra daí numa outra camada. Porque ao olharmos essas duas respostas, elas inevitavelmente nos conduzem a uma limitação. Qual é a limitação? Do ponto 1, se Cristo morreu por todos para possibilitar a expiação, mas nem todos são salvos, como a Bíblia diz, então essa expiação ela é limitada nos seus efeitos. Os efeitos não são completos, os efeitos não são plenos, vai ter gente que não vai ser salvo. Ponto 2, se Cristo não morreu por todas as pessoas, mas somente pelo seu povo, e todo o seu povo será completamente salvo, então a expiação ela é limitada na sua abrangência. Na sua abrangência. O ponto 2 é a posição reformada. O ponto 2 é a posição da igreja presbiteriana. Jesus morreu pelo seu povo. O seu povo será salvo. E a palavra de Deus não falha. Mas vamos avançar, vamos trabalhar isso. Porque isso pode ser ilustrado com duas pontes. Né? Não sei se você consegue enxergar isso. Uma é larga, porém ela não chega ao seu destino. Falta uma parte, né? A gente vê uns pinguinhos ali em cima, tem pessoas ali. Essa ponte, ela para num momento. E aí as pessoas têm que fazer alguma coisa, ou elas têm que construir, ou elas têm que... Mas ela não chega no destino. Elas estão paradas ali. Falta uma parte. A outra ponte, ela é estreita. Não passa todo mundo. Mas ela chega até o seu destino. E entre uma ponte estreita, que chega de um lado para o outro, e uma ponte larga, que não chega, a pergunta é simples, qual cumpre a sua função? De chegar até o outro lado, de chegar até o destino. Percebe o ponto? O caminho estreito da cruz de Cristo, a cruz de Jesus, é o caminho que possibilita a salvação. Jesus, por isso ele diz, eu sou o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai. O caminho sou eu, diz Jesus. O caminho é Cristo. Ele possibilita. E é somente pela graça de Jesus que nós somos salvos. A ação é de Deus. A ação não é nossa. Não somos nós que construímos pontes até chegar até Deus. A história da humanidade é cheia dessa história da humanidade tentando chegar até Deus. Seja construindo uma torre chamada Torre de Babel, seja cumprindo ritos e leis, seja enviando um homem para o espaço até a lua. Toda a história da humanidade é o homem tentando resolver as coisas, tentando consertar as coisas, e o homem não consegue. E a história da Bíblia é sobre um Deus que vem nos resgatar. Justamente porque Ele sabe que a gente não consegue. Isso é graça. Isso é amor. Aí a gente precisa refletir se é a cruz que possibilita isso, se possibilita, não realiza isso, a salvação. O que significa a cruz de Jesus? O que a Bíblia fala a respeito da obra de Jesus ao morrer por nós na cruz? De repente um teu amigo fala assim, puxa, vocês têm uma cruz legal na igreja, bom, vocês falam sobre a cruz de Jesus, vocês falam sobre um Deus que morreu por mim, morreu por você, mas o que Jesus fez? O que a morte de Jesus faz? Imagine só alguém perguntando isso para você. Alguém que não tem tradição cristã nenhuma, ele é interessado na sua fé. O que Jesus fez? Não tinha outro jeito não de Deus salvar a gente? Jesus morreu numa cruz? Então, esse momento, a gente vai refletir sobre 4 palavras bíblicas, sobre o sacrifício de Jesus. Por que Jesus morre? O que Jesus faz ao morrer? E a gente vai ver a importância dessa bela doutrina. 4 palavras sobre a obra de Jesus. Primeira palavra é redenção. Tá? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos. Não é por coisas, não é por preço, não é por material que vocês foram redimidos. A palavra grega para redenção é litromai. Da sua maneira vazia de viver. A gente foi redimido da nossa maneira vazia. Transmitida por seus antepassados. Mas como que foi isso? Pelo precioso sangue de Jesus. Redenção
pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, referência aos textos do Antigo Testamento, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Pedro falando sobre isso. O que é redenção? Essa palavra grega, ela traz a ideia de libertar pagando o preço de um resgate. Você liberta algo, você liberta alguém pagando o preço de um resgate. Isso era muito comum no contexto bíblico, tá? Principalmente no Antigo Testamento e no mundo antigo. Um conceito que dizia respeito à escravidão. Você pagava um preço para resgatar uma pessoa que estava escrava. Então você pagava ao dono dela, então o escravo era liberto. Esse é o preço do resgate. E meus amigos, minhas amigas, é isso que Jesus faz por mim e por você. Jesus paga o preço de um resgate. Nós estávamos presos. Presos na onde? Em nosso pecado. Presos, distantes de Deus, incapazes de sermos libertos pelas nossas próprias mãos, sem condições nenhuma de pagar uma fiança, né? Porque não há nada em nós condenados pelos nossos erros. Então, o que Deus faz? Ele envia o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para morrer numa cruz e pagar um preço que não foi barato, foi um alto preço para nos resgatar. O próprio Filho de Deus morre por mim e por você numa cruz. Presta atenção nisso. A gente vive hoje tempos onde a graça de Jesus tem se tornado barata. Né? Eu não sei se eu sigo a Jesus. Jesus morreu por mim mesmo. Não sei o quê, não sei o quê. Não preciso mudar isso na minha vida. E a gente vai barateando a graça de Jesus. Nós precisamos lembrar diariamente que Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Não foi um preço barato, foi um preço alto, o preço do resgate. Isso é redenção. Ok? Redenção. Jesus nos compra de volta. Redimir é comprar de volta. Ele traz para o nosso reino de amor. Utilizando as palavras do apóstolo João, ele nos liberta do reino das trevas e nos traz para o seu reino de luz. Pela graça, Jesus nos libertou. Imagina a situação. Dá uma situação legal aí para você. Você é chamado na delegacia, seu telefone toca. Delegacia. Alô, aqui é o escrivão, tal, estou conversando com sei lá quem? Sim. Estou conversando com sei lá quem? Estou conversando com o Douglas? Aqui é o Douglas, sim. Estou conversando com a Darli? Aqui é a Darli, sim. Nossa, mas a delegacia, o que aconteceu? Imagina a situação. Seu melhor amigo, sua melhor amiga foi preso. Não interessa por quê, mas ela foi presa. E aí ele deu o seu telefone, porque você é o melhor amigo, você é a melhor amiga. E tal, ligou para você. Alô, Rafa, estou aqui preso, me ajuda. Né? Aí você vai até lá. Por quê? O delegado estabeleceu uma fiança. A fiança é o valor X. Aí você se prepara, pega o preço e paga a sua fiança. A sua fiança não, a fiança do seu amigo, de sua amiga. Aí ao pagar a fiança, o seu amigo não sai. Ele fica preso lá, ele continua preso ainda. Ele permanece lá. Mas peraí, que redenção é essa que não redime? Isso não é redenção. A redenção, ela liberta. A redenção, ela é totalmente eficaz. Se Jesus nos redimiu por meio da sua cruz, essa redenção sim nos liberta totalmente. Amém? Ele nos liberta. Primeira palavra, redenção. Segunda palavra, propiciação. Essa palavra é difícil, né? Propiciação. Romanos 3, verso 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, palavra grega para ilasterion, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus oferece como sacrifício para propiciação. Qual que é o significado de ilasterion, de propiciação? É remover a ira pela oferta de um sacrifício. Você tira a ira porque você entregou um sacrifício. Presta atenção nisso. Ira. Deus tem ira? Deus tem ira. A ira de Deus é contra o pecado. Deus odeia o pecado, porque Deus é santo, Deus é perfeito, e se Deus não odiasse o pecado, já parou para pensar isso?
Se Deus não odiasse o pecado, está tudo bem vocês roubarem, está tudo bem vocês mentirem, está tudo bem vocês agirem de maneira maldosa uns com os outros, não estou nem aí, está tudo certo. Se Deus fosse dessa maneira, ele seria imoral. Por isso, ele tem que odiar o pecado, porque ele é santo, ele é perfeito. E a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Agora perceba que o objeto, o sacrifício, para onde vai a propiciação, é Deus, o objeto é Deus. Um ato em que Deus se torna, vamos utilizar a palavra, propício a nós, propiciação. Deus se torna favorável a nós, propício a nós. Ele é contrário ao pecado, mas esse sacrifício, mediante o sangue de Jesus, vai desviar a ira de Deus contra nós, contra o pecado, e ele vai se tornar favorável a mim e a você. Isso é propiciação. Vou te dar um exemplo? Vou te dar uma ilustração. Mundo antigo, mundo pagão, primeiro século. Primeiro século, mundo pagão, contexto Império Romano. O que os marinheiros faziam antes de iniciar uma rota marítima? Seja comercial, seja de guerra. O que eles faziam num contexto pagão? Sabe o que eles faziam? Eles faziam um sacrifício ao deus romano do mar. Qual é o deus romano do mar? É Netuno, uma referência ao deus grego Poseidon. Eles ofereciam um sacrifício ao Netuno. E que sacrifício era esse? Era um sacrifício de propiciação, para que Netuno fosse favorável a eles, para que Netuno não continuasse irado contra eles, que não fizesse agitar o mar, com raiva, para que eles viessem a naufragar e causar mortes. Essa era a mente pagã da época. E isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque nesse jeito pagão de oferecer um sacrifício de propiciação, eram os homens que faziam um sacrifício para acalmar o deus Netuno. Era o homem que fazia. Mas quando nós lemos esse texto de Romanos 3, esse texto está dizendo, com todas as letras para mim e para você, que quem oferece sacrifício? Olha para o texto. Quem? Deus. Não é o homem. O próprio Deus oferece sacrifício como propiciação através do seu próprio Filho. Deus apresenta o seu próprio Filho Jesus para justificar o seu povo, para desviar a sua própria ira. É graça de Deus. Mais um texto que fala que a ação é totalmente de Deus. E se Deus fez isso, isso precisa ser totalmente eficaz. Não pode falhar. O sangue de Jesus não é desperdiçado. O sangue de Jesus é 100% eficiente. Imagina só, uma propiciação meia boca, uma propiciação mais ou menos, uma propiciação incompleta, uma propiciação que dependesse de mim, aceitar ou não, dependesse de você, querer ou não querer, não quero Jesus, eu quero. Se dependesse de nós, estaríamos completamente perdidos, porque ainda estaríamos sob a ira de Deus. Mas graças a Ele, que próprio veio e nos resgatou, e salvou o seu povo escolhido por amor. A obra de Jesus tornou Deus favorável ao seu povo. Terceira palavra, reconciliação. Essa é uma palavra mais próxima ao nosso contexto, né? Se quando éramos inimigos de Deus, eu acho fantástico isso. Paulo deixa claro, nós éramos inimigos de Deus. Não adianta você passar pano. Não adianta a gente passar pano para nós. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Reconciliados. Catalasson. Com Ele, mediante a morte de seu Filho. A gente foi reconciliado através do quê? Da morte de Jesus. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É certo. Salvos pela vida de Jesus. Reconciliação. O que é reconciliação? É trocar a hostilidade por uma relação amigável. Isso é reconciliação. Reconciliar é estabelecer a paz. Reconciliar é estabelecer a união. Reconciliar, no jeito mais simples e profundo, é fazer as pazes. Lembra, crianças brincando e brigando, brigando e brincando. Criança, eu acho fantástico, porque elas brincam, elas brigam, elas brincam, elas brigam. Mas de repente tem uma briga meio séria, né?
Aí criança tem aquela sensação, né, inerente ao ser, todos nós temos, na verdade, mas as crianças é mais sensíveis, de numa situação injusta, ela procurar alguém que venha administrar e obter justiça. Então, na mente de uma criança, ela vai atrás de um adulto. Então, ela procura um professor, ela procura um responsável, ela procura os pais, ela procura a avó, ela vai procurar um adulto para falar, ele pegou minha boneca, eu cheguei primeiro no balanço, não, mas ele me empurrou, não, ele infringiu as regras, ele não contou até 10 no esconde-esconde, ele vai procurar algo para estabelecer justiça. Aí um adulto intervém, e o que um adulto maduro faz? Propõe o quê? A reconciliação. Elas estavam em disputa, elas estavam em guerra, mas elas precisam entrar em acordo, né? Aí o adulto vai falar, faz as pazes, pede desculpa, entre os irmãos, né? Veste a blusa da amizade, pega aquela blusa grande lá, põe nos dois, faz ficar grudado o dia inteiro juntos, vocês são irmãos, não pode brigar, vamos fazer as pazes. E elas entram novamente em reconciliação. Faço uma pergunta lógica para nós. Que reconciliação seria se ambas as partes não se perdoassem, ainda tivessem disputa? Não existe reconciliação se ainda estão brigando. Não é reconciliação. É falsidade, é mentira, mas não é reconciliação. Se ainda está disputando, se ainda está em guerra. Por isso, a reconciliação que Cristo Jesus promove, ela é perfeita, ela é absoluta. Do contrário, não haveria reconciliação. Gente, olha que maravilha, eu e você temos paz com Deus. Paz. Temos vida por meio do sangue de Jesus. O estado de pecado nos fez inimigos de Deus, Paulo está dizendo. Nós resistíamos a Ele de todas as formas. Nós falávamos, Deus eu não quero, Deus eu não acredito, Deus eu não vou, Deus eu não preciso. E o pecado é viver em desconexão. Só que Jesus estabelece a reconexão com Deus. Para sempre. Paz. Perdão. Vida. É graça de Jesus. É perfeita a reconciliação. Ela é eficaz. Quarto ponto, expiação. Quarta palavra. Hebreus capítulo 9, verso 28, diz assim, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar, palavra grega anáfero, retirar os pecados de muitos. Perceba que a Bíblia está falando assim, não é para retirar o pecado de todos. Porque se tira o pecado de todos, todos são salvos. Aí é universalismo. Então, Hebreus diz, tira o pecado de muitos. De quem? Isso não é comigo, isso não é com você. É do povo de Deus, ele sabe. Comigo e com você é a missão de pregar e de falar. Quando? Não sabemos. A gente prega. Na primeira vez que a gente prega, tem gente que ouve e é tocado pelo Espírito Santo. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes é o ladrão da cruz, 47 do segundo tempo. Jesus, eu acredito, eu creio, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Expiação. Esse é um sacrifício de expiação. Agora eu vou explicar que expiação e propiciação, ambas as palavras, elas estão relacionadas ao sacrifício de Jesus. Na propiciação, eu disse para você que o objeto é Deus. Então, o sacrifício de propiciação desvia a ira de Deus. Na expiação, o objeto é o pecado, tá? A expiação tira o pecado, anáfero, retira, remove, perdoa as nossas ofensas. Cristo Jesus, Isaías 53 diz, levou sobre si todas as iniquidades do seu povo. Não é uma, não é meia, não é só do agora, é as do futuro. Ele leva sobre si todas as iniquidades, porque se Jesus não levasse sobre si todas as iniquidades do seu povo, nós teríamos que estar sacrificando Jesus de novo. E não, o texto bíblico diz que uma única vez basta. A expiação tira todo o pecado. Cristo morre uma única vez pelo seu povo. Isso significa que a expiação é completa. Né? Outras Bíblias, né, outras versões, Almeida atualizada, vai dizer que uma única vez para sempre. Ela vai utilizar a expressão para sempre. Maravilhoso isso. Jesus jamais precisará morrer novamente. Uma única vez. Nos salvou. Eternamente, para sempre. Está consumado, é o que ele disse na cruz. Está consumado, está pago, está perdoado. Isso é graça. Eu morri pelos seus pecados. Olha que maravilhoso isso. Se a gente negar isso,
Não tem nem como, é uma questão ilógica. Pensar que a ação do homem é a condição para que a expiação seja efetiva é negar a cruz de Cristo Jesus. Se Jesus está perdoando e nos purificando, e a gente fala, não quero, não sei o quê. Peraí, isso é ilógico. É negar a obra de Jesus. É o mesmo que dizer, ele perdoou, mas nem tanto. Ele perdoou, mas precisa de algo a mais. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Porque preciso fazer o quê? Existe algo além da cruz de Jesus? Não. Existe algo a mais a ser punido, né? Porque a cruz é uma punição. 2 Coríntios diz que Jesus morre no nosso lugar. A cruz era minha, a cruz era sua. Mas Jesus morre no nosso lugar. Ele paga o preço, está consumado. Nós estamos justificados através do sangue do Cordeiro. Está pago. Vou dizer para você, nem a lei humana exige que seja pago 2 vezes. Né? Para quem gosta de direito, para quem estuda direito, a área, gosta, o que eu estou dizendo para você é aquele famoso princípio do bis in idem. O que é o princípio do bis in idem? É a proibição da dupla incriminação. Ou seja, é proibido condenar uma pessoa mais de uma vez pela mesma conduta. Gente, isso é direito penal. Não só aqui no Brasil, é direito penal internacional. Existem filmes sobre isso, né? Dramas sobre isso. Exemplo, a pessoa, ela comete um roubo, né? Um roubo simples. Ela é sentenciada aqui no Brasil, condenada a 5 anos de prisão. Ela cumpre os 5 anos de prisão, ela está livre. Ela está livre. Ninguém pode fazê-la pagar novamente pela mesma conduta. Por quê? Porque já está pago. Já está pago. Eu estava na cafeteria esses dias, fazendo um aconselhamento lá na Brenda, né? E a gente para o carro ali na frente e tal. Aí o rapaz que estava comigo falou assim, puxa, venceu o meu cartão, Zona Azul e tal. E aí, gente, o papo estava correndo, né? A gente viu o rapazinho fazer a notinha, né? Aí a gente falou da janela, e agora? Daí ele falou assim, não, daqui 2 horas vai gerar multa. Aí esse rapaz que estava comigo tomando café, ele falou, nossa, mas o que eu faço? Eu falei, não, calma. Vou pegar o aplicativo aqui, eu tenho o aplicativo do Digipare, eu pago para você. Ah, é sério? Posso pagar aqui já? Daí o rapazinho falou, não, se pagar já anula na hora. Eu falei, paguei. O carro não era meu, mas eu paguei. Ele não podia falar assim, não, você pagou, mas ele tem que pagar, porque o carro é dele. Não, já está pago. Não tem que condenar 2 vezes. Está pago, está pago. Percebe? É um exemplo simples. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Deus não pune um pecado 2 vezes. Deus é justo. Lá na cruz, Jesus pagou o preço de todos os pecados do seu povo. Vou dizer uma coisa importante para você. Jesus pagou o preço do pecado do seu povo, de antes, de agora e daqueles que virão. Já estão pagos, porque a expiação de Jesus é perfeita. Pensemos um pouco sobre tudo isso. Se Cristo Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, mas nem todas as pessoas são salvas, então a cruz de Jesus falhou. O sangue dele não foi eficaz para obter salvação para todos. Ah, mas Jesus veio então possibilitar a salvação. Mas será que a cruz, a missão de Jesus, é possibilitar? Esse é o ponto. O teólogo John Murray, ele foi, esse senhor, né? Ele foi professor na Universidade de Princeton, depois ele ajudou a fundar a Universidade de Westminster. E eu vou utilizar uma citação dele, em homenagem a todos os professores, né? Parabéns, eu vejo professores aqui, né? Parabéns a todos os professores, Semana dos Professores. Então eu vou utilizar a citação de um professor. E ele trata essa questão como Jesus veio para tornar todos os homens passíveis de salvação? Ele faz uma pergunta. Ou ele veio para assegurar a salvação de todo o seu povo? Jesus veio tornar homens redimíveis? Ou Jesus veio redimi-los efetiva e infalivelmente? Aí ele diz, a expiação, propiciação, reconciliação e redenção estão enraizadas profundamente na eficácia salvífica da obra de Jesus. Amigos e amigas, se toda a obra de Jesus não atingiu ou não gerou salvação em uma única pessoa que seja, então Jesus falhou na missão. Porque uma redenção que não redime, uma propiciação que não propicia, uma reconciliação que não reconcilia, uma expiação que não expia, ela não serve de nada.
porque não podem sequer ajudar um miserável homem pecador. Portanto, Jesus falhou? Não. Jesus não falhou, pois sabemos que Deus não falha. O que nos resta é afirmar que toda a obra de Jesus é plena, é completa, é perfeita para o seu povo. Para o povo dele. O sangue de Jesus redimiu, propiciou, reconciliou e expiou todos os pecados do seu povo escolhido por Deus, conforme Colossenses, lido aqui na liturgia, antes da fundação do mundo. A obra de Jesus é 100% plena e eficaz. Concluindo, a gente volta àquela pergunta. Jesus cumpriu a sua missão? Absolutamente sim. A obra de Jesus salva. Jesus não possibilita, mas Ele salva, Ele cumpre, Ele consome. João 6, verso 38 e 39. Palavras de Jesus. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tem uma missão, a missão do Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. O povo é dado por Deus. E Jesus não perde nenhum. Todos que são dados a Jesus são salvos. E Ele ressuscitará todos no último dia. Não perde nenhum. Jesus salva todo o povo escolhido de Deus. Jesus foi até a cruz, obedientemente derramou sua própria vida para todo o seu povo. Definitivamente a obra de Jesus não é uma possibilidade de salvação para crentes hipotéticos, mas uma salvação real, uma salvação definitiva para um povo particular, escolhido por Deus. A expiação de Jesus é particular e 100% eficaz para o seu povo eleito. E ao olharmos para tudo que Jesus realizou, nós estamos diante de uma redenção que redime. Nós estamos olhando para a obra de Jesus diante de uma propiciação que propicia, uma reconciliação que reconcilia, uma expiação que expia. E isso tudo revela a graça abundante de Deus, que então nos convida a arrependermos de nossos pecados e crermos nele e descansarmos nessa verdade, que Cristo Jesus é o nosso Salvador e Ele não falha. Ele não falha. E a palavra diz que se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está salvo. Você pertence ao povo de Deus. Isso é fato. Você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você pertence a Ele. Nada pode tirar a paz do seu coração, porque tudo que Jesus fez por mim e por você está consumado. Ele não falha. Amém?